Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 28 de abril de 2021, daremos continuidade ao que vínhamos falando sobre os princípios gerais do direito processual penal. No último tópico, ou seja, o sétimo tópico, nós falamos do princípio do livre convencimento. Hoje nós iremos tratar do princípio da oficialidade. Bom, este princípio está inicialmente relacionado com os princípios da legalidade e da obrigatoriedade, que traduz as diretrizes da oficialidade, fundando-se no interesse público de defesa social. Pelo que se vê na leitura do caput do artigo 5º da Constituição Federal de 88, compreende-se que a segurança também é um direito individual, competindo o Estado provê-la e assegurá-la por meio de seus órgãos, devendo serem criadas leis, órgãos oficiais de persecução criminal para investigar os direitos e realizar o processamento dos crimes no sistema acusatório. A Declaração Francesa, datada de 1789, já especificava que a garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Portanto, esta força nada mais é do que, pois, ela sendo instituída para fruição por todos, e não apenas para utilidade particular daqueles quem confia, daqueles a quem é confiado. Podemos observar aí o artigo 12, que vem a tratar da nacionalidade. Neste artigo a gente verifica que vem a tratar da nacionalidade. O artigo 12 da Constituição Federal. O artigo 144 da Constituição Federal trata da organização da segurança pública do país, ao passo que o artigo 4º do Código de Processo Penal vem a estabelecer as atribuições do Poder Judiciário. E no seu artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, especifica que o munus do Ministério Público no tocante à ação penal pública. Quando eu falo munus, eu falo de encargos e funções, ou seja, do encargo e da função do Ministério Público. As exceções ao princípio da oficialidade estão previstas no artigo 30 do Código de Processo Penal, que trata, que vem dizer que em relação à ação penal privada, vem tratar deste tópico. E no seu artigo 29 do mesmo Código, para a ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, o 29 vem a tratar da ação subsidiária da pública e o 30 da ação penal privada. Porém, existe outra aparente exceção à oficialidade da ação penal, a qual trata da ação penal popular, instituída no artigo 14 da Lei 1079 de 1950. Essa lei vem a tratar dos crimes de responsabilidade, que cuida dos
impropriamente denominados crimes de responsabilidade do presidente da República. Essa lei especial, ela está relacionada ao que alude o artigo 85, parágrafo único da Constituição Federal de 88. Perceba-se que os delitos previstos na legislação de 1950 foi recepcionado pela Carta Magna de 88 e não atribuem sanção privativa de liberdade. A punição está restrita à perda do cargo com inabilitação para a função pública, na forma do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º da Lei 1079/50. Ficando claro, portanto, que, embora chamadas de crime de responsabilidade, as infrações previstas pela Lei 1079/50 e pelo artigo 85 da Constituição Federal de 88 não são de fato delitos criminais, mas sim infrações políticas administrativas que acarreta o impeachment do presidente da República. Logo, não se pode falar na existência de ação penal popular, como afirmam alguns comentaristas que vêm falando do artigo 14 da lei. De igual modo, não há ação penal popular, conquanto denominada no artigo 14, no artigo 41A do mesmo diploma legal, mas as sanções penais por crime de responsabilidade previstos no artigo 10 da Lei 1079 diz que esses delitos podem ser aplicados ao presidente do STF, aos presidentes dos tribunais superiores, tribunais regionais e cortes de contas, tribunais de justiça e de alçada, aos juízes e diretores de fórum, ao procurador-geral da República, ao advogado-geral da União, aos membros do Ministério Público, entre outros. Diz-se que a disposição merece a mesma crítica destinada ao artigo 14 da Lei 1079/50. Ou seja, os crimes de responsabilidades previstos no artigo 10 não são de fato crimes, mas sim infrações políticas administrativas punidas meramente com a perda do cargo, e assim será a da ação penal pública, em razão, é óbvio, pois se assim fosse, violaria o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que atribui ao Ministério Público a privacidade da ação penal pública. Ora, lei ordinária não pode chocar-se com esta regra, senão será consequentemente inconstitucional. De acordo com Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, se não me engano, coerentemente seria afirmar que, se for entendido que as condutas previstas no artigo 10 da Lei 1079/50 são de caráter penal, e isso já foi anteriormente afastado, tornar-se absurdo permitir a todo cidadão o oferecimento da denúncia, pois amplia aí o rol dos legitimados para propositura de ação penal, em total afronta ao artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que estabelece
a competência privativa do Ministério Público. Coerente seria afirmar doutrina minoritária que transmite a ideia de que a denúncia de que trata a Lei 1079/50, principalmente naquela prevista no artigo 14, é simplesmente uma notícia crimes, postulatória, pois a verdadeira acusação contra o presidente da República nos denominados crimes de responsabilidade ficaria a cargo da Câmara dos Deputados, a qual, conforme prevê o artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal. Aí sim, esta seria a autoridade competente. Por hoje, encerramos este princípio, é o 8º princípio. Em outra oportunidade, nós iremos tratar do princípio da disponibilidade. Muito obrigado a todos e um bom dia.